Espírito Santo. Estou aqui com meu concunhado Ivan, aqui no canal Palavra Cast, onde eu já participei do podcast que tem aqui no canal 2 vezes. E é um podcast novo, está começando aí, mas já teve vários homens de Deus. Quem teve aí, Ivan, que você lembra aí? Teve vários aí, missionários, missionárias, pessoas que já foram em outras nações, muitas pessoas aí que impactaram para a glória de Deus. Teve um pastor de Cuba, né? Pastor de Sim, Cuba. sim, recentemente teve um pastor cubano, juntamente com a tradutora, a missionária Suzy, teve a missionária Miriam, pastora Denise do Rancho, pastora Renilda, vários pastores de destaque, pastor Cláudio Siqueira, do Vale da Bênção, vários outros, né? São tantos, né? A gente vamos lembrando um pouquinho. Glória a Deus. E eu 2 vezes, né? Eu 2 vezes participei. Apóstolo Aliston teve 2 vezes conosco, impactando aí, para a experiência de vida, de fé. Glória a Deus. Deus te abençoe, apóstolo. Amém. Então, esse podcast, cada podcast tem uma marca, uma identidade. Eu quero te pedir que você se inscreva aí no canal Palavra Cast, que é dirigido pelo pastor Ivan Azevedo, meu concunhado. Teve uns 3 podcasts que não foi ele dirigindo, mas também foi uma bênção. Um que foi dirigido pelo apóstolo Diego Maurício, outro que foi pelo pastor Ronaldo junto com a esposa, e também outro pelo irmão Everton também. Um dos podcasts que eu participei foi com o irmão Everton dirigindo. Todos foi uma bênção. Acho que tem ao todo 15 ou 16? Estamos indo para 16, indo para 17 agora, né? 16 programas já feitos. Então você assiste aí, tem uma playlist com todos os programas. Eu creio que vai ser uma bênção. Cada podcast tem uma identidade, vamos dizer isso. Cada podcast tem uma identidade. E nós aprendemos com esses homens de Deus. É interessante que eu estava pensando nesse dia, Ivan, sim. sobre o seu podcast. Veio muitos missionários, igual missionários que já fez a obra na China, fez em tal lugar. E no Japão, né? A missionária Miriam, ela viveu no Japão e foi um campo missionário para ela também. A missionária Suzy morou na China, morou na Espanha. Vários, com experiência internacional, vários. E eu pedi para o pastor Ivan, né? Eu estou aqui na casa dele, nós arrumamos um cantinho aqui. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Aí eu não trouxe nem o tripé, que eu estava em outro lugar, né? E aí colocamos o celular aqui ajeitando. Mas eu queria pedir para ele falar sobre a experiência dele do batismo. Mas eu quero cumprimentar aqui a irmã Fátima, Eliane, Jaqueline, Cauana. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para quem... Esse aqui não é o meu canal, é o canal Palavra Cast, onde tem um podcast Palavra Cast, né? Nome do canal, nome do podcast. Então quero pedir você aí do meu canal, do meu grupo aí, se inscreva aí. Vamos tentar alcançar 1000 inscritos hoje, quem sabe 1000 inscritos hoje. Glória será a uma Deus. bênção, em nome de Jesus. E eu pedi para o pastor Ivan contar o testemunho dele do batismo do Espírito Santo. Como foi seu batismo? Antes de mais nada, quero agradecer a todos os irmãos aí do Podercast, que tem sido um canal de bênção, nos patrocinando, nos ajudando. Faça parte desse projeto, né? É um projeto, um canal novo, desenvolvido para divulgação da palavra de Deus. Tem tudo um pouco, tem palavra de Deus, tem cura, tem libertação, tem experiência no campo missionário. Com certeza você vai gostar do nosso conteúdo. Deus te abençoe poderosamente. Bom, vamos ao ponto. Você falou uma palavra aí muito importante, foi algo que marcou a minha vida. Pode ir falando. Foi algo que marcou a minha vida. Tudo começou no ano de 1990. Esse foi o ano quando eu encontrei com Jesus. Foi em fevereiro de 1990, no carnaval de 90, e naquele mesmo ano o meu coração já queimava pela presença de Deus e aquela busca incessante pelo batismo com o Espírito Santo. Eu vou tentar resumir aqui, apóstolo, não sei se eu consigo, eu acredito que sim, mas eu busquei
por 8 meses e 4 dias. 8 meses e 4 dias. Tinha um evento anual nas nossas igrejas, que eu faço parte das Assembleias de Deus, e teve um evento anual que tinha de jovens, e meu coração queimava pelo buscando a presença de Deus e o batismo com o Espírito Santo. E sabemos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Porque quando nós encontramos Jesus, somos selados pelo selo da promessa, mas o revestimento espiritual e a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Então eu buscava isto, esse revestimento de Deus que vem do alto. Eu me lembro que era uma quarta-feira, uma quarta ou uma quinta, exatamente eu não lembro o dia exato, mas vou confessar até que nesse dia tinha uma oração na casa de uma vizinha minha, e aquelas oração pentecostal, oração poderosa, e eu ia para a escola naquele dia, e eu ouvi um barulho de oração, e irmãos falando em línguas estranhas, e já me acendeu aquela chama poderosa. Eu acabei perdendo a aula naquele dia, mas eu consegui trazer aquele grupo de oração até minha casa. Eu lembro como se fosse hoje, apóstolo, que aquela uma das irmãs que estava orando, ela simplesmente liberou uma palavra de Deus para mim. Ela falou assim: Deus tem uma surpresa para você por esses dias. Na hora, aquela chama poderosa do Espírito Santo queimou dentro de mim, e Jesus falou comigo: eu batizo com o Espírito Santo. 2 dias após aconteceu. Apóstolo, eu tenho certeza que algo vai acontecer hoje através dessa live. Aleluia. Pessoas que estão assistindo esta live, que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, vão receber e vão testemunhar através desse grupo de oração, vão testificar o que Deus está fazendo agora, no poder, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Se você não fala em línguas estranhas ainda, comece a orar aí nos bastidores desta live, que você vai receber algo de Deus. Vai vir sobre você línguas repartidas como que de fogo, e você receberá no nome de Jesus. Receba agora, no nome poderoso de Jesus. E 2 dias após, apóstolo, foi um evento muito grande, inclusive o senhor até relatou parte desse testemunho em um dos seus livros. O senhor relatou essa experiência vivida, que naquele dia foi bem parecido com os dias de Pentecostes, que foram mais de 120 pessoas ali cheias do Espírito Santo, e foi algo sobrenatural. Foi um ginásio aqui em Santo André, no Vila Linda, uma escola, e naquele dia foi algo poderoso, porque vários jovens daquela época receberam de uma vez só. Mais de 120 deles foram batizados com o Espírito Santo. Eu fui um deles. Eu lembro até hoje, quando eu recebi a imposição de mão das pessoas que estavam ministrando, nem sei quem que ministrou, mas era um grupo de pastores que representavam os Gideões na época. Um grupo dos Gideões. E naquele dia eles ministraram e fizeram imposição de mãos. Eu lembro até hoje, aquela imposição, o irmão falava: glorifica, glorifica, fala em línguas estranhas. Então eles foram verbalizando através da oração na minha cabeça, e diziam: fala em língua estranha em nome de Jesus, fala em língua estranha, glorifica. Então foi pela glorificação a minha experiência. Por quê? Eu comecei a glorificar: glória, glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Para vocês entenderem melhor, porque eu estou sentindo ele aqui. Alamante, oforgue, asture, ateli, aprove, na Arábia. Cante, asture, que ateli, que oprove, na Arábia. Ele está conosco, o Senhor dos Exércitos está aqui, apóstolo. E eu comecei a glorificar. Sabe aquele glória a Deus? Até parece ser cansativo. Você fala glória, 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 glória. Eu falo, haja fôlego para tanto glória, né? Mas aquele glória a Deus, sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar leve. Ficou leve, leve, leve.
E aquele glória a Deus, ele foi revestido de uma glória, porque de repente eu já não falava mais de glória a Deus, eu falava em línguas estranhas. Porque ficou tão leve, que parece que eu flutuava. E meus pés já não estavam mais no chão. E eu comecei a pular como se um milho de pipoca na pipoqueira, quando começa a estourar, e sem parar. Eu não conseguia parar mais de pular e de falar línguas estranhas. Foi uma presença, assim, algo sobrenatural, algo assim, falando assim, algo, sabe, uma experiência que não é dessa terra, é algo celestial. Para quem já recebeu, quem não recebeu ainda, eu creio que hoje ainda, dentro desse grupo, alguém irá receber o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Então eu quero te pedir que você compartilhe aí. Você viu o testemunho do pastor Ivan. Você conhece alguém que está buscando o batismo com o Espírito Santo? Compartilhe, que depois o pastor Ivan vai orar para você receber o batismo com o Espírito Santo. Para você ver o Podercast, a Bíblia fala que nós temos que ser abençoados até transbordar. Então o Podercast está transbordando no sentido disso. Que aí eu falei para o pastor Ivan, pastor Ivan, vamos começar um podcast novo com um estilo. Cada podcast tem um estilo e uma identidade. E aí ele começou, já tem uns 3 meses, né? 3 meses. E nós estamos ajudando nesse início, né? Mas eu creio que o próprio podcast vai crescer, vai se manter, vai gerar outras coisas, vai transbordar também para a vida de outros. Essa é a missão. E é interessante você falando do batismo. Sim. No mês que vem vai vir um pastor amigo nosso lá de Brasília, glória a Deus, que escreveu um livro sobre batismo com o Espírito Santo, e ele vai vir falar sobre o batismo do Espírito Santo. E o que é interessante dele, que ele falou para mim que eu sou da linha, eu sou renovado. O Ivan é da linha tradicional, gosto de falar isso. Mas só que eu sou catedral. Mas nesse pensamento do batismo, eu sou. Glória a Deus. Pensamento do batismo, eu sou um pensamento pentecostal tradicional, que acredita que a primeira evidência é as línguas. E esse pastor está trazendo esse livro sobre isso. A primeira evidência do batismo é as línguas. E ele escreveu um livro sobre isso, o batismo do Espírito Santo em novo, e vai participar do nosso Podercast no mês que vem. Ele tem muita sabedoria. Ele já participou do nosso Podercast, vou deixar segredo, mas está lançando um livro sobre isso. Mas ele falou assim para mim: pastor, a igreja está... Mesmo as igrejas renovadas, pentecostais, algumas não estão mais falando sobre o batismo do Espírito Santo. Cada caso, né? Cada igreja, né? Depende do pastor, do líder. Mas tem muita igreja que não, mesmo as que são renovadas, pentecostal renovada, não estão falando do batismo do Espírito Santo. E algumas que falam do batismo do Espírito Santo na questão da renovada, fala que o batismo é isso, aquilo, e não fala que é as línguas. As línguas é uma das primeiras evidências do batismo. Você que já fala em línguas aí, na hora da oração, Deus pode renovar a sua língua, você falar de uma língua nova. Sim. Ou você que nunca falou, pode falar. Sim, porque também é um dom também, que é variedade de línguas estranhas. Que às vezes você recebe o batismo com o Espírito Santo e você sempre fala aquela mesma língua. Mas você pode receber hoje o mais de Deus, que é a variedade de línguas. Então um dom específico é quando você continua buscando, porque na prateleira de Deus, eu costumo dizer, tem tudo. E o próprio apóstolo falou para buscar os melhores, os dons, né? A Bíblia fala sobre isso. Buscar os dons com excelência, buscar aquilo que realmente Deus tem para nos dar. Os dons espirituais é a manifestação da glória de Deus para os filhos dele na terra. Então cada dom especificamente, sabemos os dons de milagres, dons de cura, eu creio nisso. Já vivi muito cura divina, milagre sobrenatural de Jesus, eu creio em tudo isto. Mas falando ainda sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre aquele dia, concluindo ainda, que aquele dia foi muito especial. Foi muito especial da parte de Deus. Eu fui assim, foi um transbordar tão grande, para vocês entenderem, que naquele dia, eu tinha comprado um sapato novo para ir naquele evento de jovens. Rapaz, eu falo para você, até o sapato estourou, acho que não é de boa qualidade.
Não era de boa qualidade. Não aguentou o fogo. Não aguentou. Não aguentou o fogo. Mas vocês, quem mora aqui em Santo André, vocês têm uma ideia, vamos falar de km, quilometragem. Eu simplesmente pulei a noite toda na presença de Deus, eu vim no meio da rua, tomado, embriagado da presença de Deus, cerca de 3 quilômetros a pé. Naquela época poucas pessoas tinham carro, 3 quilômetros a pé, pulando no meio da rua e falando línguas estranhas. E minha mãe até então era nova na fé, ela não conhecia a presença de Deus, e a forma interessante que ela falava, meu filho, você está tomado pelo divino Espírito Santo de Deus. Foi a forma que Jesus se apresentou para ela, o divino Espírito Santo de Deus. E esse mesmo divino Espírito Santo de Deus, que está aqui nesta tarde, que eu posso sentir ainda, como se fosse hoje, essa mesma presença. Porque a Bíblia fala que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo que vai nos conduzir à presença de Deus naquele dia, através do arrebatamento. Então nós não estamos sozinhos. A partir do momento, é bom e importante colocar isso aqui, apóstolo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, você já tem o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence. Mas o batismo com o Espírito Santo é através de línguas estranhas. Evidência, o poder de Deus, ele é manifesto. É como se fosse o dínamo de Deus. É aquela explosão de glória, de poder, aquele combustível que vai te capacitar para você caminhar na presença dele. Então, falar em línguas estranhas, inclusive tem chaves poderosas, o pastor apóstolo aqui, Júnior, Ariston Júnior, ele fala muito sobre isso, sobre a importância de orar em línguas estranhas, não só como revestimento espiritual, mas tem várias chaves aí. Você que acompanha o apóstolo sabe disso, que é muito importante o falar em línguas estranhas, além da capacitação espiritual, mas existem outras chaves, cura, muitos mistérios de Deus revelados. Então tenho certeza que hoje vidas serão impactadas, e essa presença que eu recebi no ano de 1990 até hoje, eu continuo incendiado pela presença de Deus. Então isso é algo sobrenatural. Aleluia. Sobrenatural. Então envie o vídeo lá para alguém que está buscando batismo. E também dê 2 toques na tela, é uma forma de curtir, ou vai no chat aí onde tem 3 pontinhos, curta. E você que está chegando, talvez não entenda, aqui nós não estamos no nosso canal, coloquei no grupo esse link, nós estamos no canal do pastor Ivan, Palavra Cast, onde tem um podcast, o nome do canal é Palavra Cast, e tem um podcast Palavra Cast, que foi gravado 16 podcasts já. Isso é o Podercast que está investindo. Você quiser semear no Palavra Cast, está aí na descrição do vídeo, é o meu Pix, porque eu pego o dinheiro. Se você falar assim, ó, esse Pix é para o Palavra Cast, você manda para o Palavra Cast e fala, né? Manda para mim, que é o meu número de telefone. Você fala assim, eu não lembro se eu coloquei meu número de telefone ou CPF. CPF, manda para mim, mas a maioria tem o meu número aí, manda para mim e fala, pastor, eu quero semear no Palavra Cast. Eu falei com um pastor hoje, que começou um podcast também, e eu falei assim, pastor, lembra, eu falei para ele, é um podcast aí que eu não vou falar o nome, mas está crescendo muito rápido. Aí eu só falei assim, ó, lembra que o primeiro a semear, que o primeiro programa que ele fez, eu que semeei, né? E eu falei, ó, quando você tiver grande, não vai esquecer não. E ele brincou, não, vou esquecer. Porque às vezes a pessoa cresce e esquece, né? Eu falei assim, ó, não vai esquecer não, que eu fui o primeiro a semear e semeei de novo agora. Algo que aconteceu, eu semeei de novo. Falei, não esqueçam. Então, eu creio que Deus vai estar, ó, diz eu acompanho também o Palavra Cast, ó. A irmã, glória a Deus. Elaine também acompanha o Palavra Cast. Deus abençoe, minha querida irmã, poderosamente. Glória a Deus pela vida, sua vida. Então, pastor Ivan,
eu quero que essa live não vai ser tão grande hoje, porque ó, nós estamos fazendo improvisado aqui, não trouxe nem o tripé que eu tenho em casa, colocamos aqui uma cadeira, ajeitamos, estamos aqui num cantinho, mas vamos dar a próxima live, né, ajeita, traz o tripézinho, fica melhorzinho. Sim, sim. Mas então vai ser mais curta essa live. Então, pastor Ivan, ore para o povo aí ser cheio do Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo. Sim. Curve sua cabeça nesse momento, que o mesmo Jesus que me batizou com o seu Espírito Santo no ano de 1990, no evento de jovens chamado Madival, União... Antes de você orar, só quero ler esse testemunho. Leia. Louvo ao Senhor por tua vida, pastor Ariston Júnior. Depois que conheci o seu canal, Deus me deu o dom de orar em línguas. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós estamos falando aqui. E vidas irão receber. Amém. O mesmo Jesus que no ano de 1990, através de um evento de jovens, o Madival, União das Mocidades da Assembleia de Deus, Vila Alzira Santo André. Eu fui um desses jovens cheio do Espírito Santo, e para a glória de Deus sou sediado pela presença dele até o dia de hoje. Eu tenho certeza que esse mesmo Jesus, ele vai te visitar. Um dos segredos é a glorificação, para você receber glorificação, você glorificar sem cessar, e começa, algo assim, você pode ter certeza que vai dar certo, você vai ser cheio do Espírito Santo nesse dia. Então eu vou orar, creia aí, que Jesus vai te visitar, vai vir as línguas estranhas, parece que é loucura, mas vai vir essas palavras, você verbaliza em nome de Jesus. Verbaliza essas palavras, porque é o Espírito Santo que vai colocar essas palavras diferentes que você não conhece no nosso vocabulário, mas são uma língua que você se comunica com Deus, que é a língua estranha. Amém? Vamos orar? Jesus, no poder, na autoridade do seu nome. Sim, Jesus, eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor não mudou, o Senhor ainda continua batizando com o Espírito Santo, manifestando dons espirituais, que os ouvintes do Palavra Cast, do Poder Cast, de todos que estão ao alcance agora desta live, serão impactados para a glória do teu nome, serão cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Fale em línguas estranhas agora. Receba agora o batismo com o Espírito Santo para a glória de Deus. Comece a glorificar. Comece a glorificar comigo. Glória, 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 glória. Seja cheio agora. Seja cheio da presença de Deus. Receba o batismo com o Espírito Santo. Alamantio forgasturia teria provinarabia. Seja cheio agora. No poder, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Receba aí em nome de Jesus. Receba aí em nome de Jesus. E quero só falar para você, eu participei 2 vezes, eu estava lembrando que tem algumas pessoas que não já viu, talvez você nunca ouviu o meu testemunho missionário, que eu já fui missionário na obra no Pernambuco, morei no Rio Grande do Sul 1 ano e 3 meses. O Palavra Cast número 2 foi eu participando como convidado, o pastor Ivan apresentando, eu como falando das experiências missionárias. Foi 2 horas praticamente falando de missões, da minha experiência no Nordeste. E deixa eu contar um segredo para vocês. Eu arranquei algumas coisas inéditas, viu? Tem coisas que não estão em outros canais. Os segredinhos aí, participe, inédito, que eu arranquei algumas particularidades. Então você a chance ir lá. Vai aqui no... É o número 2. Número 2. Glória a Deus. Vai na playlist Palavra Cast completo. Aí vai no número 2, que eu falando de missões. E aí o outro que eu participei, qual que é? Você lembra? Acho que foi o 6 ou 7, parece. Eu não vou lembrar. Eu participei o 2 e eu acho que o 6 e o 7. Aí o 6 e o 7 foi falando de cura também. Mas o 2 foi missões e o outro falando de cura. A minha participação no Palavra Cast. Então assista aí e se inscreva. Que Deus abençoe aí a vida de vocês. Em nome de Jesus. Faça parte, se inscreva aí, compartilhe.
amanhã. Glória a Deus. Então nós vamos encerrar a live, depois nós fazer uma live mais caprichada, com mais estrutura, que aqui não dá para ficar muito tempo, que vai doer as costas. Acho que A idade. Então fique com Deus. Glória a Deus. Shalom. Shalom. Até a próxima live, se Deus quiser. Ó, você está com pó de ouro, que é um sinal que Deus faz. Glória a Deus, Eliane. Que Deus abençoe, que Deus enche a vida dos irmãos.